Olá, nós continuamos a ler o Evangelho de João, capítulo 6. O capítulo 6 ele começa com Jesus fazendo a multiplicação dos pães, e no capítulo 6 João começa nos dizendo que era quase a época da Páscoa judaica. E a gente sabe que a Páscoa conversa diretamente com o livro do Êxodo, que é o livro que registra a saída do povo de Israel do Egito, a peregrinação pelo deserto e até a terra prometida. Nós havíamos dito no início do 6 que Jesus, quando multiplica os pães, ele está repetindo o gesto da multiplicação dos manás, mas com novos significados e novos caminhos. E agora a gente vai ler de Jesus andando sobre as águas. Então é João 6, versículo 16 ao 25, nós vamos ler. Quando anoiteceu, os discípulos de Jesus desceram para o litoral. Eles entraram em um barco e atravessaram em direção a Cafarnaum. Já estava escurecendo e Jesus ainda não viera se encontrar com eles. Soprava um vento forte e o mar começou a ficar agitado. Eles já haviam remado cerca de 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, vindo em direção ao barco. Eles ficaram aterrorizados, mas ele falou com eles: "Sou eu." Ele lhe disse: "Não tenham medo." Então ficaram ansiosos que ele entrasse logo no barco, e rapidamente o barco chegou à terra para a qual estava indo. No dia seguinte, a multidão que ficou do outro lado do mar percebeu que apenas um barco restara ali. Eles sabiam que Jesus não fora com os discípulos, mas que eles haviam partido sozinhos. Chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar no qual tinham comido pão, depois o Senhor dá graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam lá, eles mesmos entraram nos barcos e foram para Cafarnaum procurando por Jesus. Quando encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram a ele: "Rabi, quando você chegou aqui?" Bem, como nós estávamos dizendo, o capítulo 6 está dialogando bastante com o Êxodo. Então, esse fenômeno de Jesus andando sobre as águas é mais um sinal que relembra a abertura do Mar Vermelho. O mar se abriu e eles passaram por terra e atravessaram o mar. Então, quando Jesus faz esse sinal, Jesus não está exibindo os seus poderes sobrenaturais. No sentido de dizer, tá vendo como eu sou poderoso? Na verdade, ele está fazendo um sinal. Ele é aquele que anda sobre as águas. E é interessante porque também no episódio do Mar Vermelho, o mar se abre, né? E eles passam com os pés em terra, é assim que se diz. Aqui Jesus anda sobre as águas. E claramente fazendo eles pensarem e trazendo esse espanto desse Deus que atravessa. É tempo da Páscoa, é tempo desse atravessamento. Deus está presente de novo e Jesus está demonstrando isso. Lembram que ele está dizendo que ele e o Pai são um, que as obras que o Pai faz são as obras que ele também faz. Então esse é um sinal. A primeira coisa importante aqui é a gente verificar que são sinais que Jesus está dando e que o evangelista está contando para a gente. Ora a multiplicação dos pães, é tempo de Páscoa, ora a passagem pelo mar, andar sobre as águas, esse gesto de andar sobre as águas e atravessar o mar em direção aos discípulos. Obviamente, a gente usa bastante esse texto para pensar sobre essa relação de Deus conosco, de Jesus conosco, né? É interessante a gente pensar que quando ele se aproxima e quando ele se aproxima do barco dos discípulos, a reação é de terror, de espanto, de susto. Eles ficam aterrorizados. E ele diz: "Sou eu", lhes disse, "não tenham medo." Parece mesmo que quando a gente está passando por momentos difíceis e quando a gente está com o nosso barquinho atravessando o mar e quando a gente está passando por momentos de estranhamentos e
de ondas grandes, de mal-estar. O mar está sempre relacionado na Bíblia, e principalmente para eles, como um lugar do caos, um lugar dos problemas. E Jesus aparece, a gente logo estranha. Eu acho que a nossa primeira reação é não reconhecer Deus, não reconhecer a manifestação de Deus quando ele se aproxima. É normal para a gente, porque a gente está aterrorizado com tantas coisas, de repente uma presença inesperada. Então, é importante a gente ouvir essa voz de sou eu, não tenham medo. E quando Jesus aparece, não é para nos aterrorizar, né? Importante isso, porque a gente tem uma relação com as lutas e com as tristezas e com as batalhas da vida, sempre muito pensando, Deus está me castigando. Fizemos alguma coisa errada. Isso não é incomum no Velho Testamento e não é incomum nas nossas traduções da nossa relação com Deus. Se o mar está bravio, eu fiz alguma coisa errada. Se a natureza está se levantando contra mim, eu fiz alguma coisa errada. Então, quando Deus aparece, Deus é o que está provocando todo aquele mal. Porque ele está nos corrigindo, ou ele está nos punindo, ou alguma coisa desse tipo. E a gente aprende aqui com Jesus que quando Deus se aproxima, ele se aproxima exatamente para ser o contrário disso. Ele diz, sou eu, eu mesmo que vocês conhecem, eu mesmo que cuido de vocês, não tenham medo. Então Deus sempre aparece na nossa vida para dizer, não tenham medo, sou eu. Deus nunca aparece na nossa vida para dizer, sou eu que estou aterrorizando vocês. Não, sou eu e, portanto, o tempo de medo acabou. Esse é um dos anúncios do Evangelho. E então eles ficaram ansiosos para que ele entrasse logo no barco. Me parece que é isso que a gente faz mesmo. E me parece que é certo a gente dizer, vem Jesus, então fica conosco, entra aqui, fica aqui e nos caminhe até a praia. Então, o que a gente está aprendendo aqui em João 6, nesse trecho que a gente está lendo, é que os sinais da messianidade de Jesus estão sendo dada, e o que acontece é que não só os discípulos sabem que aconteceu um fenômeno, como as pessoas também sabem, porque elas viram só um barco partir, sabiam que Jesus tinha ficado, e depois encontram Jesus do outro lado do mar e perguntam a ele, Rabi, quando você chegou aqui? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a resposta de Jesus e a gente vai falar sobre a questão do pão da vida. Eu queria pedir a você, se você gostou desse vídeo, que você clique no joinha aí, dê uma curtida, compartilhe, para que mais pessoas também recebam essa mesma mensagem. Deus te abençoe.